Eu sou Edson Militão, jornalista, mais ligado ao esporte, muito tempo, né? E estive em várias Copas do Mundo. Posso contabilizar aqui 9 oficialmente, né? Credenciado e 2 sem credenciamento e algumas Olimpíadas também. 7 Olimpíadas. Fui muito ligado desde a infância à seleção brasileira. Então eu me sinto realizado por ter assistido o tricampeonato brasileiro, estar na final do Tetra, estar na final do Penta. Como jornalista, oficialmente foi a de 82, aquele timaço do Brasil, foi a melhor Copa de todas. Claro que a de 70, eu estive na de 70, mas não credenciado. Agora, a de 82, pelo clima da Espanha, calor, e o Brasil encantando, dentro do campo e fora. Dentro aquele timaço, né, do Júnior, Leandro, Luizinho, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder, aquele timaço. Foi a grande decepção. Olha, aquela derrota para a Itália, eu estava lá no Sarriá, foi doída. Aquela foi doída. Não ganhou a Copa, né? Daí se ganha a Copa, Sócrates levantando o caneco, que era capitão do time, seria muito difícil. Agora, porque perdeu, eu ainda coloco a de 70 como a melhor de todos os tempos. A gente jogava com 5 camisas 10. O Pelé, naturalmente, Rivelino, o Jairzinho, que jogava com a 10 no Botafogo, o Tostão jogava com a 10 no Cruzeiro e o Gerson jogava com a 10 no São Paulo. Então, o 10 naquela época, hoje não tanto, né? O 10 era o bambambam do time, né? Era o craque, sempre foi o craque. O Brasil jogou com o Uruguai na semifinal em Guadalajara, eu estava aqui ainda. Foi a primeira Copa pela televisão, preto e branco. Quando o Brasil ganhou, eu disse, eu vou no dia seguinte, comprei o bilhete pela Panam, Panam na época ainda, a companhia americana, e fui lá para o México. Cheguei na véspera do jogo, Brasil e Itália, final da Copa do Mundo, estádio do México lá, Azteca. Aí e muito bem localizado, por sinal, no segundo anel, atrás do gol onde o Brasil fez os 3 gols do segundo tempo. Muito bem localizado. Foi uma emoção assim incrível, né? Porque você chegar aquele impacto, o estádio para a época era o mais bonito do mundo. Hoje não, né? Mas para a época, você saía dos nossos estádios, o estádio Azteca era simplesmente maravilhoso. Aquilo fotografa, né? Você tatua, você fica tatuado com essas imagens. O Lombardi era um cara que eu gostava muito também, a gente sempre estava juntos. O Hidalgo e o Lombardi fizeram essa... A Paiquerê sempre fez, a Paiquerê fez a transmissão, eu lembro da Copa do Mundo da França em 98, uma baita de uma equipe. Aqui várias rádios fizeram, o Sidney Campos fez muitas coberturas, Osíris Nadal, muitas coberturas. Então a gente teve, eu acho que o Paraná nesse aspecto, e olha, no peito e na raça, você precisa ter, não é só vontade, não só ter peito, você tem que ter muita resiliência para objetivar uma coisa e dizer, vamos fazer isso e bem feito. Na Copa de 82 a gente entrava nos treinamentos, conversava com o Tele, com os jogadores. Hoje não tem aberto dentro do campo, tem aquela coletiva para a imprensa que você senta, seleciona. Entrava todo mundo dentro do campo, terminava o treinamento da seleção, estava Zico, Sócrates, Falcão, chama ali e tal, você conversa com o Tele Santana. Eu diria que talvez essa tenha sido a mais próxima. Mudou muito. Você vai perguntar como é que você fazia. Eu me lembro de uma excursão que eu fiz, eu estava no Canal 6 e fui fazer uma excursão brasileira, em 1978, antes da Copa daqui, da Argentina. Eu fui com a seleção brasileira em vários países da Europa e a gente mandava por telex. Então era aquela fita, você gravava aquela fita, levava na Embratel deles lá e soltava aquela fita. Depois modernizou, já era por fax. Teve uma Olimpíada, foi a primeira Olimpíada que
me deram um celular. Quando eu credenciei, me deram... O celular era um tijolo, né? Mas era celular, aqui não tinha. Aí a anteninha e tal, você fala, poxa, vai funcionar? Aí do metrô, e naquela época eu fiz pela Gazeta e também estava na rádio educativa. Então toda manhã eu entrava com um boletim na rádio educativa com o celular. Daí eu esnobei, né? Eu não conhecia aquilo. Era a época de se pegar o fio e discar, não tinha nem tecla. Cara, hoje você diz, poxa, sempre foi assim. Não era. Era muito complicado. Era muito difícil. Eu lembro que a seleção brasileira veio jogar aqui, ou o Santos, ficava ali no Lorde Hotel, na Praça Tiradentes. Aí eles saíam e iam a pé. Pelé, Zito, Gilmar, os caras de seleção brasileira, eles iam a pé almoçar no Pasquale, ali no passeio público. Os caras iam a pé pela rua. Aí o pessoal, o Pelé aqui parava e tal. O Pelé tinha sido cortado ele tinha sido acusado pelo João Saldanha de não estar enxergando direito. Deu a maior polêmica. Eu peguei um gravador aqui, naquela época você não tinha nem essa rapidez. Peguei um gravador aqui, trabalhar na Rádio Independência e fui até São Paulo. Aí fui no Hotel Jaraguá em São Paulo, onde estava a seleção brasileira. E o Pelé já tinha dado entrevista para todo mundo lá no Rio de Janeiro. Cheguei com o gravadorzinho. Pelé, eu estou chegando do Paraná agora, eu queria saber o que é que você acha do Saldanha, como é que foi. Cara, o Pelé, ele falou uns 10 minutos individual para mim, sabe? Eu tenho essa fita até hoje, sabe? Com aquela simplicidade. Cara, hoje você é um magrinho qualquer, você não consegue chegar no sujeito. A gente, como criança, passou a gostar de futebol pela proximidade com o ídolo, com o jogador. O Vini, com certeza. Eu acho que o Vini ele tem essa sensibilidade. Eu acho que um cara que tem um projeto social muito bacana no Rio, eu acho que ele seria o cara ideal, né? Carisma, eu acho que ele ganha, não conheço ele pessoalmente, mas ele ganha o jogador na amizade, um carinho, eu acredito, mais que carisma, junto com os jogadores, que ele absorve isso. Eu vi o trabalho dele em clubes, a mudança que deu dele, acho que foi o Sampaoli, né, que saiu quando ele entrou no Flamengo, traçou assim absurdo. Como é que se explica isso? Conhecimento tático, técnico, todos têm um pouquinho. Você ganha futebol hoje no aconchego, você traz o jogador por si, você ganha. E o Dorival é isso. Para mim, eu acho um excelente técnico. Ele é um cara que os jogadores gostam muito dele. Eu acho que o Brasil vai arrasar, vai muito bem, sabe? É uma vontade grande de jogar. A grama do estado de Curitiba é muito boa, apesar do Equador estar com um timaço, né? Timaço. O Equador está, na minha opinião, está melhor que a Colômbia. O Equador é um grande time de futebol, mas a gana depois da Copa América é muito grande. Eu acho que o Brasil ganha com facilidade. Não vou chutar resultado aqui, sei lá, um 3-1 por aí, 2-0, mas jogando bem. Eu acho que isso é importante.